cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Feliz de estar aqui nesta noite, podendo adorar o nome do Senhor Jesus, juntamente com a igreja. É o terceiro elo, né, irmãos? Terceiro elo dessa campanha, que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 20. E nós vamos estar meditando a partir do 16. Deixa eu colocar um companheiro novo meu aqui, porque o negócio está tenso. Vou colocar o óculos agora, fica difícil. Está chegando a idade, né? Esse que vem, já estou fazendo o ano de novo, então vamos lá. Vamos então meditar no Evangelho de Mateus, o Evangelho ao qual Deus colocou aí, o tema que Deus colocou no coração dos irmãos, para estar falando com a igreja, né? Eu creio que já está falando. Aleluia! Porque é o terceiro elo. Então o Senhor tem as suas formas de falar, de trabalhar aos nossos corações. Vamos estar meditando a partir do versículo 16, que diz assim: Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostaram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Vamos repetir novamente o verso 20, que é o tema-chave da campanha? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. A minha tradução é um pouquinho diferente, que é a Bíblia que eu costumo usar. Eu deixei para a irmã Fátima fazer uma capa para mim, e aí eu estou com essa aqui pequenininha, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sendo a palavra de Deus, amém? Vamos estar fazendo mais uma oração? Senhor meu Deus, Pai, Oh Deus Santo, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te glorificar, Senhor, uma vez mais, por esta oportunidade, Jesus, a qual o Senhor me concede, de estar aqui nesta noite, Jesus, podendo te adorar juntamente com a igreja, Pai. Senhor, toma pelas tuas mãos, Senhor, os meus lábios, Jesus, que não sejam as minhas palavras, a minha vontade, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, falando através dos meus lábios, o que a tua igreja necessita ouvir nesta noite, Pai. Trabalha, Jesus, nos corações, meu Deus, curando, libertando, transformando, salvando, Deus, pelo poder da tua palavra, porque só a tua palavra tem este poder, Pai. É o que nós lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esta palavra gloriosa que se encontra no Evangelho de Mateus, a qual Jesus, ele dá uma ordem. Ele não põe em dúvida a respeito da sua ordem de pregar o Evangelho, de comissionar ali os seus discípulos a levarem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós vemos aqui que essa ordem que Jesus ele dá aos seus discípulos é uma ordem que não é só para aquele tempo a qual ele estava ali
conversando com os seus discípulos, após ter sido crucificado, após os soldados ali ter levantado um falso testemunho de que o corpo dele havia sido roubado, quando na verdade ele havia sido ali ressuscitado ao terceiro dia, como foi feita a promessa que se cumpriria após ele aparecer ali, aquelas mulheres que vão até o seu túmulo e quando chegam lá, se depara com o túmulo vazio e um anjo aparece a elas, e a palavra do Senhor diz que elas ficam atemorizadas, mas elas escutam a voz ali que diz que eram para elas irem até a Galileia, porque ali Jesus iria se encontrar com elas, iria se encontrar com os discípulos, mesmo que eles viessem a duvidar, viessem a estar incrédulos ali a respeito do que aquelas mulheres estavam dizendo, mas eles vão até a Galileia. E quando chega ali, Jesus aparece a eles e dá uma ordem para eles. E no primeiro versículo aqui, no versículo 16, ele vai dizer: os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Nós já temos uma lição aí preciosa em questão da obediência, porque Jesus deu uma ordem que era para eles irem até a Galileia, e eles obedecem essa ordem, mesmo que a incredulidade esteja ali, mesmo que a dúvida esteja ali, mas Jesus conhece as limitações. Aleluia. Jesus conhece a limitação dos seus discípulos, como também conhece as minhas limitações, as suas limitações, mas eles obedecem e vão até ali. E no 17 ele diz: assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Aleluia. Quando eles viram Jesus, prontamente eles se prostram e adoram a Jesus, porque eles tinham a consciência que o único que é digno de toda honra, toda adoração, é o Senhor Jesus. Verdade. Eles andaram com Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam de tudo que Jesus havia feito, de todos os milagres, sinais, prodígios, todos os sermões, tudo aquilo que Jesus havia os ensinado. Eles se recordaram aqui das promessas que Jesus havia feito, e ali eles estavam perante a Jesus ressurreto, mesmo que alguns duvidaram, como eu disse aqui, como a palavra do Senhor deixa bem clara, mesmo que alguns duvidaram. E aqui nos chama a atenção que mesmo na dúvida, mesmo que alguns duvidaram, nós vemos aqui que Jesus não aponta o dedo e diz: você duvidou, você duvidou, você foi incrédulo, eu não vou me aproximar de vocês não. Porque, como eu disse aqui, Jesus conhecia as limitações dos seus discípulos. Jesus conhecia cada um deles, o coração de cada um deles, a mente de cada um deles, assim também como me conhece, te conhece, sabe também dos nossos questionamentos, das nossas limitações. Jesus, ele conhece o nosso coração. E sabe que muitas vezes, em meio à caminhada, mesmo que Jesus nos dá ordem, que Jesus fala o lugar para nós estarmos, aonde nós devemos estar, porque Ele vai falar conosco, Ele vai cumprir com as promessas que Ele faz. Ele conhece as nossas limitações. É verdade. Ele conhece as nossas fraquezas. E mesmo assim Ele se aproxima deles. Porque Jesus viu também que teve adoração,
teve prostração, teve rendição, eles se dobraram, eles adoraram, eles reconheceram que era Jesus. Aleluia. E aí ele vai dizer: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então aqui Jesus deixa bem claro, ele deixa os seus discípulos seguros. É uma segurança que só Deus pode nos dar, que só o Evangelho de Jesus Cristo pode nos assegurar, que Ele tem toda a autoridade, que Ele tem todo o poder. Algumas traduções dizem autoridade, outras poder. Poder e autoridade que está nas mãos dele, que ele é dono de tudo, que ele conhece tudo, que ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas, que ele nos conhece, o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso levantar, e a autoridade está na mão dele, e não há outro lugar para nós buscarmos a segurança, a autoridade, o poder, a não ser em Jesus. E foi exatamente por isso que quando ele dá as suas últimas instruções aos discípulos no monte, ele diz: ficai em Jerusalém, para que dos altos sejais revestidos de todo o poder. Porque ele sabia que só ele poderia dar esse poder, para que essa ordem que ele deu aos seus discípulos, de ensinar, de ir, de batizar e fazer o que ele mandar, é só debaixo da autoridade, do poder e do revestimento do Espírito Santo. Senão nada acontece. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento, mesmo que conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se não tiver poder, se não tiver a autoridade do céu, se não tiver revestimento, direção, instrução do Espírito Santo de Deus, nada acontece. Aleluia. Verdade, Deus. E ele vai dizer: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz aqui, portanto, ide, esse portanto aqui, ele está se referindo ao versículo anterior. Então, se eu tenho autoridade, se eu tenho todo o poder, e se eu dou essa autoridade para vocês, se eu dou esse poder para vocês, então ide, fazei. Quando nós vamos olhar na tradução original, mesmo lá no grego, nós vemos que esse ide aqui não é simplesmente você pegar e dizer assim: eu vou lá para a China, eu vou lá para Portugal. Não é simplesmente o pastor enviar para outro país, para outro estado. Não, no original mesmo, esse ide aqui é em todos os lugares. É onde eu colocar a planta dos meus pés. Eu tenho autoridade, eu tenho poder de pregar o Evangelho e de convencer almas, através da palavra de Deus, a aceitar Jesus, a viver uma vida de renúncia, segundo a vontade de Deus. Fazei discípulos, ensinando, indo, seja onde for. Porque eu não prego o Evangelho, eu não sou missionário, Rony, somente em outro país, somente em outro estado, no Nordeste, na Bolívia, nos Estados Unidos, não. É aonde eu estiver indo, aonde eu estiver caminhando, eu faço discípulo, eu ensino, eu instruo o caminho
nações, tribos, todos os lugares. É por isso que em Apocalipse, no seu capítulo 7, vai dizer que aparecem todos os salvos de todas as tribos, línguas e nações. É todos, mas cabe a mim, cabe a você, igreja, entender que nós somos boca de Deus. Aleluia. Que nós somos testemunhos do Evangelho de Jesus Cristo, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na nossa vizinhança, seja no meio da nossa família, seja onde for, aonde eu estiver caminhando, estiver indo, eu posso fazer discípulos, eu posso pregar a palavra, eu posso falar do amor de Jesus, eu posso anunciar as grandezas do Evangelho de Cristo e levar outras almas a serem discípulos de Jesus Cristo. Quando fala batizando-as, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a Assembleia de Deus, ela tem o discipulado, e depois do discipulado, quando aquela vida está convicta de que realmente ela quer ser batizada nas águas, como confissão pública do seu arrependimento, sepultando seus pecados na água e se levantando como uma nova vida, como confissão pública. Mas isso é necessário, que nós venhamos renunciar. Aleluia. Esse batismo, ele é feito quando eu tenho a convicção de que realmente eu estou decidida a participar do corpo e do sangue de Cristo. E Jesus, ele deu essa ordem aos seus discípulos, que era para levá-los ao arrependimento, ensinando a palavra, o batismo como um arrependimento, como uma confissão pública de fé, crendo que Jesus Cristo me salvou, me libertou do mundo do pecado. Aleluia. E me fez nascer de novo, uma nova vida, uma nova criatura. Mas quando Jesus diz ensinar, é ensinar a palavra como ela é. Quando Jesus diz aqui que é ensinar, não é ensinar o que eu quero, não é ensinar o que eu penso, não é ensinar o que eu acho, não é ensinar o que eu estou imaginando, não. É ensinar a palavra de Deus, o Evangelho, mostrar o céu, mas mostrar também o inferno. Mostrar que eu preciso me arrepender. Aleluia. Que eu preciso me despir da minha velha natureza. Que eu preciso fazer uma renúncia. Renuncie-se a si mesmo. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. É renúncia. Ensinar o Evangelho é ensinar a verdade, como ela é, como está escrito. Jesus, ele deixa bem claro: ai daquele que tirar, ou colocar, ou acrescentar algo do que não está escrito na palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, que nós temos que pregar o Evangelho como ele é. E o Evangelho, ele tem que ser cristocêntrico. Por que que a igreja primitiva teve sucesso na pregação do Evangelho? Por que que a igreja primitiva teve sucesso em ganhar muitas almas para Jesus? Aleluia. Por que que
Deus, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quando muitos questionavam e diziam que aquele povo estava embriagado, quando na verdade estavam cheios do Espírito Santo de Deus, Pedro se levanta e prega com essa autoridade aqui que Jesus mandou. Pedro se levanta e prega uma mensagem de arrependimento, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que fala do que Jesus ensinou, que fala da crucificação, que fala da ressurreição, e fala que Ele vai voltar para buscar a tua igreja. E aí nós vemos que mais de 3.000 almas, elas se arrependem, são batizadas e são salvas, são convertidas pelo poder, a autoridade da pregação da palavra, de uma palavra cristocêntrica, verdadeira, aonde Cristo é o centro da palavra, não aonde o homem é o centro da palavra, mas aonde Cristo, Jesus é o centro de tudo. Aleluias. Jesus dá uma ordem que é para fazer discípulos, não é para fazer simplesmente multidões. Verdade, Deus. Que o seguem de aparência. Multidões, muitas igrejas que hoje dizem amar Jesus, dizem seguir Jesus, irmão Jasson, mas não tem Ele como o Senhor da sua vida. Verdade. Talvez já foi batizado nas águas como confissão pública, com a boca confessou, mas o coração está distante de Jesus. Não está praticando o que Jesus manda praticar, mas está sendo simplesmente ouvinte. E Tiago vai nos dizer: não sede somente ouvintes da palavra de Deus, mas sede praticantes da palavra de Deus. E é isso que Jesus quer: discípulos que se arrependam em espírito e em verdade, que o obedecem, que mesmo em meio às suas limitações e seus questionamentos, não deixam de se humilhar, de se dobrar, de o adorar, de buscar pela tua presença, de buscar resposta não de homens, mas resposta que vem do céu, que vem do trono de Deus. Aleluia, Pai. Jesus quer discípulos que preguem a verdade como ela é, a palavra que é viva, que é eficaz, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Oh, glória! Jesus, Ele quer discípulos que o sigam e preguem e façam outros discípulos, que o coloquem em primeiro lugar. Deus não quer simplesmente seguidores, como nas redes sociais, com milhares de likes, mas Ele quer que o sirva em espírito, em verdade. Eu vi uma pregação em que o pastor dizia: Jesus, Ele não quer fãs bons, Ele quer discípulos, Ele quer adoradores, Ele quer almas sedentas para pregar a verdade nesses últimos dias, nessa geração que tem se corrompido, que tem permitido muitas vezes heresias adentrar, que tem permitido muitas vezes o homem ser o centro, onde homens são adorados e Jesus tem ficado em segundo
nós precisamos cumprir com esse ide de Jesus em todo lugar. É aqui, é ali, na cidade vizinha, é em outro país, é em todas as nações, é tudo ao mesmo tempo. Tem gente que fala assim: mas por que fazer missões em outro país se aqui está precisando? Não. A palavra do Senhor deixa bem clara, bem clara. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ele não diz primeiro você faz aqui, depois você faz ali, depois você faz no outro país. Não, a ordem que Jesus deu para a igreja é em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele prepara homens e mulheres de Deus que preguem aqui, que preguem ali, que preguem em outro país, que preguem em todos os lugares. Mas a palavra de Deus tem que ser anunciada, o Evangelho de Deus tem que ser anunciado como ele é, não como nós queremos, não como muitos acham por aí, que tem que ser do jeito que eles pensam, do jeito que eles imaginam. Não, é uma mensagem cristocêntrica. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele vai voltar, e precisa ter arrependimento, precisa ter confissão de pecado, precisa descer, precisa se humilhar, precisa se prostrar e reconhecer que só Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Oh, glória! Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai voltar para buscar a tua igreja, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E nós precisamos ensinar a obedecer como nós ensinamos, pregando a verdade, como eu falei aqui. Porque só a palavra, ela tem o poder. Só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou um instrumento. O Espírito Santo, ele convence, mas ele convence através da verdade, a obedecer. Pode ser o coração mais duro que for, porque a palavra de Deus é como fogo. Ela purifica, ela queima, ela é limpa. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. O coração pode ser o mais duro, o mais difícil, mas essa palavra que é como um martelo, ela bate, irmãos. Ela bate, ela quebra e faz ter um coração de carne, um coração que tem sentimento, um coração que tem sensibilidade, um coração que possa entender e compreender a essência do Espírito Santo, convencendo que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós estamos perdidos, que nós não somos autossuficientes, que nós somos totalmente dependentes dEle em tudo, em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, aleluia. Deus, por tua palavra. Oh, glória. Santo é o nome do Senhor. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ele estará conosco. Quando diz permanentemente, é para sempre, até a eternidade. Ele foi, mas Ele nos enviou o Consolador. Aleluia. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos prometeu, e Ele é fiel para cumprir, que Ele estaria conosco em todos os momentos. Ele nos deu uma ordem. Nós estamos sob a autoridade, sob o poder que Jesus nos dá. Quando nós obedecemos a voz de Deus, nós temos a certeza, a segurança que Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia. Quando eu digo, igreja, em todos os momentos,
Não é só nos momentos bons, mas é nos momentos difíceis. Verdade. Nos momentos de tribulação. Porque, como eu disse aqui no início, Ele conhece as nossas limitações. Se os discípulos foram incrédulos, que estavam ali com Jesus todos os dias, ouvindo os seus sermões, vendo tudo o que Ele fazia, imagine nós que não vemos. Mas Ele diz que nós seríamos felizes, porque nós não vemos, mas nós cremos. Oh, glória! Ele é o Consolador e que está em nossos corações. E Ele está comigo, Ele está com você. Se Ele deu essa ordem, confia que Ele está do seu lado. Ele está com você. Não retroceda. Não olhe para trás. Por mais difícil que esteja sendo. Ah, mas eu não estou aguentando, eu não estou suportando. É uma enfermidade, é um desemprego, é problema no casamento, é problema na família, com o filho, com o neto. Ele tem o poder de te sustentar. Ele te sustenta. Ele te segura pelas tuas mãos. Ele não te abandona, Ele não te deixa só. O homem pode te frustrar, o homem pode te abandonar na caminhada, mas Ele não abandona. Ele é o Deus que ainda cura, Roger. Ele é o Deus que ainda cura. Oh, que glória! ainda toca. Aleluia! Verdade, Jesus. Que ainda toca na enfermidade. Muda a situação. Ele é o Deus que ainda abre porta. Ele é o Deus que ainda levanta aquele que humildemente se dobra e se quebranta diante da sua presença. Aleluia! Esse Deus que está conosco, que estava com os discípulos nos momentos mais difíceis, mais terríveis, de morte, de perseguição, Oh, aleluia! de leões, serem queimados, crucificados, mortos por amor a Jesus. É o mesmo que está aqui hoje. Aquele que ressuscitou o terceiro dia é o mesmo que está aqui hoje. Oh, aleluia! É o mesmo que restaura a família, que restaura a sua vida, que restaura o ministério, que faz você sentir a presença Oh, dele glória! novamente, que faz você sentir um regozijo, alegria, como aquelas mulheres sentiram júbilo, alegria de ver que Jesus havia ressuscitado, estava ali do lado delas na Galileia. Ele é o mesmo, Ele não mudou, mas eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. Grande Deus! Que toda a incredulidade, como saiu daqueles discípulos quando eles entenderam que era Jesus, que essa incredulidade também, se tiver aqui hoje, saia em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu, se você compreendeu que Ele nunca te abandonou, que Ele sempre estava ao seu lado. Ele continua. Em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar. Essas foram as palavras que Deus colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Posso orar, Jasson? Nesse momento, feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Aleluia! A sua situação. Eu não sei se você está com um quadro de enfermidade que o médico disse que é impossível a cura, talvez uma libertação, uma salvação que você está clamando pela sua casa, pela sua família. Nessa oração com fé, em nome de Jesus, Senhor meu Deus Pai. Nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar por esta palavra, Deus, que assim como queimou o meu coração, eu creio que queimou o coração da tua igreja, Pai. Jesus, essas vidas adentraram aqui nesta noite, Pai, com um propósito diante do Senhor. Pai, eu não sei, Deus, o que elas têm pedido ao Senhor,
Eu não sei, Pai, o que elas estão conversando com o Senhor, com os olhos fechados, com o coração voltado para o Senhor, Pai. Mas o Senhor conhece, Pai, o coração delas, a mente delas, Senhor, as limitações, os questionamentos, Pai. O Senhor conhece, Pai, assim como o Senhor conhecia aqueles discípulos. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe de tudo ao nosso respeito. Jesus, se é na área, Jesus, de salvação, que o Senhor possa salvar nesta noite. Jesus, se é dentro de casa, na família, no casamento, se é transformação, restauração, visita lares, visita família, Senhor, nesta noite, Pai. Se é cura, Jesus, que o Senhor possa tocar agora, Pai, em nome de Jesus, sobre essa enfermidade. Jesus, que o Senhor possa tocar, Jesus, da cabeça à planta dos pés, Senhor. Jesus, aonde nós não podemos tocar, mas nós sabemos que o Senhor toca, que o Senhor continua sendo os médicos dos médicos, Jesus. Deus, se o Senhor tem o desejo, a vontade de trazer cura nessa noite, Pai, toca agora a enfermidade, toca agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Visita, Senhor, nessa noite, Pai, a Ana Luísa, Jesus, naquela UTI. Jesus, restaura, Jesus, a saúde daquela jovem, Pai. Visita, Jesus, aquela menina, Deus. Entra com providência, Jesus, naquela cama de hospital. Jesus, visita o Igor, Jesus, naquele hospital, Pai. Restaura a saúde do Igor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, restaura. Jesus, abra a porta, Senhor, nessa noite, Pai. Jesus, pelos olhos da fé, Jesus, nós podemos contemplar, Pai, porque a Tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Jesus, tem almas que estão aqui no terceiro ano dessa campanha e vão terminar em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Que elas possam receber, Jesus, da parte do Senhor, Deus, o que o Senhor tem preparado para elas. Eu não sei qual é o propósito, mas o Senhor sabe. Daniel orou 21 dias, mas desde o primeiro dia o Senhor já havia ouvido a oração dele, Pai. E que nós venhamos perseverar, que nós venhamos crer, Pai, dentro da palavra do Senhor. Que o Senhor continue tendo toda a autoridade, todo o poder para fazer, Deus, muito mais do que esperamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.